dracma do amor. Hoje nós pregamos o amor nas igrejas, mas não vivemos realmente o amor que nós temos que viver. O amor que o Senhor viveu com todos com os seus povos, com os seus discípulos. Então falta nos dias de hoje o amor dentro da igreja, dentro da humanidade. Porque se nós formos olhar hoje, meus amados, na televisão, todo momento você põe um canal, só tem tragédia. Tem filho matando pai, mãe matando filho, pai matando filho. Então está acontecendo nos dias de hoje o que está escrito na palavra do Senhor. Isso significa nos dias de hoje que é chegado a hora do nosso Senhor vir buscar a sua igreja. Mas ainda o Senhor não veio buscar a sua igreja por um motivo, porque ainda tem um pecador lá fora precisando ouvir uma palavra. E essa pessoa que está lá fora precisa ouvir uma palavra, não é somente do pastor, não é somente de um obreiro, mas é de mim e de você. Nós fomos chamados para evangelizar, fazer o ID do Senhor, não é somente em quatro paredes. É como o pastor falou, é abrindo o trabalho, é levando a palavra para onde ninguém quer ir. Então hoje nós vemos a dificuldade de ver irmãos que têm capacidade de fazer a obra e muitas das vezes não fazem porque caem no acomodismo. Então nós estamos perdendo a dracma do amor. Então nós temos que fazer o quê? Voltar à essência de viver o Evangelho. O Evangelho, ele é amor. Se não fosse assim, Jesus não tinha entregado o seu único filho para que morresse por mim e por você, para nos dar vida e vida com abundância. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor teve misericórdia da minha e da sua vida. E nos dias de hoje, falando da dracma perdida, eu trago a dracma do amor, mas também falo da dracma do perdão. Nós falamos do perdão, mas não sabemos perdoar. Nós falamos que nós perdoamos, mas nós não perdoamos como tem que ser perdoado. Nós perdoamos somente de boca, nós perdoamos somente na hora que estamos frente a frente, mas quando viramos as costas, nós voltamos ao mesmo estado que nós começamos. Nós passamos a ter ódio, ter raiva. Então isso não significa que é o perdão. O perdão é você perdoar, esquecer aquela mágoa, esquecer aquilo que a pessoa fez para você. Isso é perdoar. E falando também, nós já falamos da dracma do amor, falamos da dracma do perdão, e eu trago também uma reflexão para a nossa vida. A desobediência nos dias de hoje é demais. Mas não é da igreja, porque a desobediência começa de cima para baixo. Nós vivemos nos tempos de hoje que muitas igrejas só querem ter obreiros que dizima alto, que dizima bastante, mas e o pecado? O dízimo, ele não encobre o pecado. Nós temos que entender que não é porque eu tenho o maior dízimo que isso vai limpar o meu pecado. Às vezes você que não tem condições de dizimar, mas Deus, ele está vendo a sinceridade no meu e no seu coração. Então hoje nós vivemos um evangelho dentro das igrejas que tem muitos obreiros que se veste bonito, mas dentro do seu coração carrega rancor, fica fazendo contenda contra muitas das vezes o ministério. Então para você nessa noite, meus amados, você está aqui porque você foi chamado para ser geração eleita. Você foi chamado para falar do amor de Cristo aí fora. Muitas das vezes as pessoas falam, mas aqui é pequeno. Mas é em lugar pequenos que Deus faz coisas tremendas. É em lugar pequeno que Deus faz coisas que muitas das vezes em lugar grande não acontece nada. Muitas das vezes a gente está numa igreja gigante, mas você não vê glória, você não vê aleluia. Mas nesses lugares pequenos Deus faz o milagre acontecer. Deus faz algo diferente acontecer na minha e na sua vida. Mas para isso acontecer nós precisamos confiar no Senhor, viver o evangelho do Senhor. Nós sabemos que não é fácil. Nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por luta. Jesus passou, meus amados. Mas a luta que Jesus passou só foi para confirmar que nós podemos também vencer. Se Ele venceu, por que nós não venceremos? Porque nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Eu costumo falar para minha esposa assim, que a gente passou por uma dificuldade. A gente acabou se divorciando. Eu falo isso, meus irmãos, porque isso é um testemunho. Porque eu precisava passar por um período de tratamento. E muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente já chegou a se divorciar. E aí passei um tempo e falei assim, não, mas eu poderia estar no mundo.
porque eu me separei, poderia ter voltado para o mundo, mas não, eu optei, falei, Senhor, eu vou voltar, eu vou passar, mas eu vou passar dentro da tua casa. Eu vou passar te adorando, eu vou passar te louvando. E aí eu morava ali no Morro Grande da Boa Vista e congregava no bairro da Água Comprida. Muitas das vezes eu saía 4 horas da tarde de casa de a pé e ia para esse bairro e chegava lá, limpava a igreja, fazia, falei, não, eu quero. Aí muitas das vezes o pastor falava para mim brincando, você tem que arrumar uma mulher para casar, você é um obreiro que pode fazer a obra. Assim, se eu for casar, que Deus restitui o meu casamento. Não é porque eu estava divorciado, mas eu falei, Deus, se for para me arrumar uma pessoa, eu prefiro que o Senhor restitui o meu casamento. Amém. E para a honra e a glória do Senhor, passei por esse período. E hoje eu louvo a Deus porque estou com a minha esposa. Amém. Aprendi, passei pelo processo, mas eu tive que fazer uma escolha: ficar no mundo ou permanecer na presença do Senhor. E eu optei estar na presença do Senhor, servir ao Senhor. Isso não quer dizer que eu não sou falho, meus irmãos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas se eu estou aqui hoje é porque Deus teve misericórdia da minha vida e Ele viu que há alguma coisa diferente em mim. Então eu tenho que acreditar que eu não fui chamado somente para ficar sentado, somente para ficar numa porta. Eu fui chamado para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então eu louvo a Deus porque hoje estou vivendo muito bem com a minha esposa. Hoje a gente aprendeu que não é brigando que a gente vai resolver as coisas. A gente tem que ter um diálogo. Não é se divorciando que nós vamos resolver nossa vida. Muitas das vezes o homem pensa assim, eu vou me divorciar, não é assim, meus amados. Muitas das vezes a gente precisa dar um passinho para trás e falar: Senhor, faz de mim conforme o Senhor quer, e que o meu eu caia e que o Senhor cresça e apareça sobre as nossas vidas. Então, nos dias de hoje eu fico imaginando sobre a palavra do filho pródigo. O que nós entendemos sobre essa palavra? O filho pediu sua herança, saiu de casa, gastou como quis. Mas passa um tempo, a gente sai da nossa casa, mas passa um tempo, isso acaba, dinheiro acaba, riqueza acaba. E passando por essa palavra, eu vi que no final ele perdeu tudo. Ele desejou comer as comidas que os porcos comiam. E aí Deus permitiu que ele lembrasse que na casa dele ele tinha fartura. E ele tinha de tudo dentro da casa dele. E muitas das vezes ele fez a escolha de gastar a herança. Gastou do jeito que quis, só que ele parou. E o que eu entendo com isso? Que o filho saiu, mas quando ele voltou, qual é a primeira coisa que a gente vai imaginar? O pai, ele se alegrou quando viu o filho. Ele abraçou o filho, ele deu o melhor para o filho. Mas só que teve um problema: o irmão dele não gostou. E o que eu entendo nos dias de hoje é que muitas vezes as pessoas saem e quando querem voltar, nós não abraçamos como o pai abraça. É verdade. Nós muitas das vezes deixamos de abraçar e vamos criticar. Mas nós temos que se lembrar de uma coisa: da mesma forma que ele saiu, nós também já saímos. Aleluia, Jesus. Nós já passamos por isso e nós fomos bem recebidos quando nós entramos na casa do Senhor. E isso quer dizer o quê? É a palavra que está falando. Está faltando amor dentro das igrejas. É muito obreiro que fala bonito, que faz isso, faz aquilo, mas é uma aparência. É verdade. É muita aparência nos dias de hoje. É muita conspiração contra o ministério. É muito obreiro conspirando contra pastores. Eu não sou pastor, mas eu recebo a palavra que o nosso pastor falou. Eu sou um diácono, mas eu tenho orgulho de ser diácono, porque eu estou passando aquele processo que Davi passou. Davi, quando foi chamado para reinar, ele já não chegou reinando. Ele teve que passar um período de amadurecimento, aperfeiçoar, esperar o tempo do Senhor. Porque o meu tempo não é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor não é o meu tempo. Porque quando a gente esperamos no tempo do Senhor, aguardamos o tempo do Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Ah, mas eu não sei, eu não sou um grande pregador, não sou de pular. Deus, Ele usa aqui a pessoa do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus. Cada um tem um jeito de pregar, cada um tem um jeito de falar, mas isso não significa que o Espírito Santo não está colocando no meu e no seu coração o desejo de fazer aquilo que Ele tem colocado, que é pregar a palavra, mas a palavra com sinceridade, irmãos. Aleluia, a palavra do Senhor, ela não tem que ser pregada somente por pregar. Ela tem que fazer algo diferente. É quando a gente, da mesma forma, quando nós vamos fazer um evangelismo, nós vamos falando do amor de Cristo, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem faz a pessoa
ter o desejo é o Espírito Santo. Não é por força, não é por violência. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo aquilo que não é para fazer. Nós estamos falando como um ser humano, falando como um homem. E muitas das vezes, o que a palavra do Senhor fala para mim e para você? Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Então, quando nós elevamos ao Senhor nossos problemas, nossas dificuldades, nós temos que ter a convicção que Ele vai trazer a solução para a minha e para a sua vida. Muitas das vezes nós deixamos de confiar no Senhor para confiar em homens. Mas só que a palavra do Senhor, ela vai ao meu e seu encontro falando o quê? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, de toda forma, o Senhor, Ele fala conosco. Não precisa eu enfeitar a palavra do Senhor. Somente falar aquilo que Ele quer que nós falamos. Somente pregar aquilo que Ele quer que nós pregamos. Porque a palavra pregada com simplicidade, ela vai fazer efeito ao meu e ao seu coração. Porque muitas das vezes nós podíamos estar em casa nesse frio, mas não, você saiu da sua casa porque Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. E a palavra do Senhor é para mim e para você é o quê? Voltar à essência do primeiro amor. Voltar a amar, mas amar com o nosso coração verdadeiramente aquelas pessoas que estão aí fora. Eu não sou pregador, mas eu costumo falar que quando a gente é chamado para fazer algo, a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai buscar do Senhor. Porque se a gente não buscar do Senhor, de nada adianta eu pegar o microfone e falar para você que Deus cura, que Deus liberta. Primeiro eu tenho que buscar do Senhor para poder entregar para a igreja. Eu quero dizer para você, meus amados, não desista do seu sonho. Não importa a dificuldade que eu e você possa passar. Eu não sei o que você está passando, moça, mas Deus está falando para você nessa noite. Confia no Senhor, que tudo Ele fará para a sua vida. Eu não quero falar somente de boca para fora, mas eu estou aqui como profeta do Senhor. Se o Senhor me permitiu chegar até aqui, é porque Ele tem algo para entregar para a sua igreja. E eu quero dizer para você nessa noite, algo sobrenatural vai acontecer e já está acontecendo na minha e na sua vida. Saia daqui diferente, saia daqui com uma palavra diretamente do Senhor. Porque se a gente for olhar para o ser humano, a gente vai só encontrar falhas. Mas leva para o seu coração você nessa noite, amados. Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu não sei o que você está passando, varão, mas Deus, Ele vai te visitar. E você não foi chamado só para ficar sentado. Você tem algo para oferecer para o Senhor. Então, você precisa entender que nós todos temos um talento. Seja para pregar, seja para louvar, seja para fazer a obra. Você precisa somente acreditar em você mesmo. Porque não podemos pegar as palavras negativas e trazer para nós. Temos que pegar palavras produtivas. Que você tem e vai fazer algo sobrenatural para o Senhor Jesus. E você vai ganhar almas para o Senhor. Receba da parte do Senhor, varão. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Você não está aqui em vão. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele tem te observado. E se Ele está te observando, é porque Ele tem algo para fazer na sua vida e na sua família. Mas só que precisa, primeiramente, você dar o primeiro passo. E o primeiro passo é falar: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim conforme o Senhor quer fazer. Faça a vontade do Senhor. Que a gente possa diminuir para que o Senhor venha crescer sobre a nossa vida. Saia com essa palavra nessa noite. E eu ainda creio que eu vou ver você pregando e você falando do Senhor para as outras pessoas aí fora. Porque Deus, Ele está chamando homens e mulheres para pregar a palavra do Senhor. Deus, Ele não quer riqueza, Ele quer pessoas que venham fazer algo diferente. É igual a pessoa fala, fazer missão. Muitas das vezes eu fico olhando, fazer missão não é arrecadar dinheiro. Fazer missão, Jesus, ele se alegra quando a gente faz missão, quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Fazer missão é ganhar almas para o Senhor. Fazer missão é trazer almas para a casa do Senhor. O dinheiro é necessário, sim, mas o mais importante é a alma. Missão sem alma não é missão. Missão sem alma não é missão. Então que nós possamos nessa noite entender que eu e você temos um chamado. E o chamado da minha vida para a sua vida não é amanhã, é hoje. O que você está esperando para dar o primeiro passo ao Senhor? Falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou à tua disposição.
É você que precisa fazer isso. A escolha é sua, a escolha é minha. Para nós fazermos a obra do Senhor crescer, precisamos dar o primeiro passo. E eu creio que esse lugar ainda vai ficar pequeno, amados. Vai ficar pequeno porque grandes coisas Deus vai fazer nesse lugar. Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de vocês aqui neste lugar. Deus vai fazer algo tremendo. E vocês vão ver que a glória do Senhor vai descer cada dia mais nesse lugar. E eu quero dizer para vocês, meus amados, até aqui o Senhor tem falado. Agora eu faço uma pergunta para mim e para você. O que nós estamos esperando para dar o primeiro passo? Eu não sei se você já é cristão, eu não sei se você se você está afastado, ou se você tem vontade de aceitar Jesus. Eu quero só, com a permissão do pastor, se você tem o desejo de aceitar Jesus, ou se você está afastado por algum motivo, se você quer reconciliar com o Senhor, dar o primeiro passo ao Senhor, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador, vem aqui à frente. Venha, gente, vamos orar para você, vamos orar pela sua vida. Se vocês estão precisando de uma oração para a sua família, venham. Venha aqui na frente, vou pedir para o pastor estar orando. E aí eu vou estar louvando com a minha esposa. E eu sei que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida de vocês. Se você não é crente, quer aceitar Jesus, dê o primeiro passo. Se você, por algum motivo, se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar, quer se reconciliar, dê o primeiro passo, venha aqui na frente. Você vai receber uma oração e você vai sair daqui transformado. Eu creio que você vai sair daqui diferente, porque até aqui o Senhor tem falado. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar? Vem à frente, dê o primeiro passo e nós vamos estar orando, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui para amanhã, meus amados. O momento é hoje, a hora é hoje. O amanhã pertence ao Senhor.